As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Bem-vindos ao Sofá do Parlamento. Terminaram as audições na Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das Gêmeas e os deputados aguardam para saber se Marcelo Rebelo de Sousa vai ou não responder à Comissão. Hoje recebemos o coordenador do PSD nesta Comissão de Inquérito. Bem-vindo, António Rodrigues. O Presidente da República diz que já tomou uma decisão sobre se responde ou não. A Comissão já foi informada dessa decisão? Tanto que do meu conhecimento ainda não. Mas, no seu entender, Marcelo Rebelo de Sousa devia responder, ainda que por escrito, por exemplo? Está na prerrogativa do Presidente da República, ele caberá entender se deve responder à Comissão ou não, embora até ao momento julgo que ninguém se pronunciou especificamente sobre o que é que gostaria de ouvir sequer o Sr. Presidente da República e não vejo grandes razões também para que o faça, porque para nós as questões foram esclarecidas. Portanto, seria despropositado do Marcelo Rebelo de Sousa responder aos deputados? O Sr. Presidente da República é que tem que decidir sobre essa matéria, é um direito exclusivo que lhe cabe e, como tal, deve exercê-lo dentro daquilo que entende que pode contribuir ou não para o sucesso da Comissão Parlamentar de Inquérito. Sendo que tivemos o neuropediatra António Levi Gomes, foi uma das pessoas que apontou responsabilidades acima do Secretário de Estado, António Lacerda Salles. Marcelo Rebelo de Sousa não ganhava aqui ao prestar esclarecimentos? O Dr. Levi Gomes, com quem eu discordei na Comissão relativamente a algumas das declarações que fez, porque entendi que ultrapassavam inclusivamente os limites da relação com a Comissão Parlamentar de Inquérito e tive a oportunidade de transmitir, não fez acusações concretas relativamente a isso. O que disse foi que mantinha uma correspondência regular há muito tempo, não por causa das Gêmeas, mas até anteriormente com o Presidente da República, quem fazia comentários e recebia respostas por parte do Sr. Presidente da República. E tem direito à sua opinião, naturalmente, como todos nós temos, e fez exprimir essas mesmas opiniões, com as quais não concordamos em termos de comissão, mas julgo que isso ficou esclarecido até durante a própria comissão. Para o PSD, esta comissão de inquérito acaba por ter como principal objetivo atacar o Presidente da República? Eu julgo que partiu de uma situação, de uma reportagem televisiva que criou algum tipo de expectativas, até por causa dos valores que estavam envolvidos, com uma narrativa que propiciava o interesse da opinião pública. Houve um partido que quis ir à procura de respostas relativamente a isso. Julgo que as respostas ficaram frustradas porque houve um conjunto de situações que depois, inclusivamente, algumas delas advieram do funcionamento da Comissão e que nada se provaram ter a ver com o desenvolvimento dos trabalhos. Julgo que, em relação a... Houve aqui talvez uma situação que de alguma outra estava presente desde o início, que era um envolvimento da Secretaria de Estado da Saúde, e depois houve especulações várias relativamente a este processo, quer da Presidência da República, quer inclusivamente do Primeiro-Ministro, e nada disso acabou por ser provado relativamente aos factos que foram apresentados perante a Comissão. Houve quase uma caça às bruxas ou é exagerada a expressão? Em alguns casos houve uma tentativa de encontrar responsáveis, nomeadamente em algumas audições que foram mais assertivas. Houve aqui uma questão, um princípio que julgo que todos nós tínhamos presente e a sociedade portuguesa também tinha, que era o esforço de uma mãe para encontrar a melhor solução para os seus filhos, na sua convicção, e a partir daí criou-se uma narrativa em que meteu um país estrangeiro, meteu a circunstância também de serem duas crianças gêmeas, que de algum modo também contribuiu para o alargar da expectativa relativamente a essa situação. Portanto, toda a situação tinha espaço para poder motivar um grande empenho em termos públicos, mas no final, eu julgo que também resulta disso, pelo menos das múltiplas conversas e reações que eu tenho tido por parte das pessoas, todos acham que a Comissão não cumpriu aquilo que foi a expectativa em termos de narrativa pública que, no momento, alcançou.
E por isso a Comissão ainda não quer antecipar conclusões, estamos todos à espera que seja definido agora o calendário da apresentação do relatório e depois de discussão do mesmo relatório na sede de Comissão, mas julgo que as expectativas ficaram aquém daquilo que chegou num determinado momento a ser quase que uma novela que se iria prolongar no tempo. Mas é inevitável as conclusões apontarem para Lacerda Salles. Pergunto-lhe isto porque as audições terminaram com um segundo inquérito ao ex-secretário de Estado. Ele pode ser aqui um bode expiatório ou acredita que é mesmo o maior responsável por ter existido uma vantagem para estas crianças? Não, eu não direi que houve uma vantagem. Eu diria que as crianças, isso de alguma forma ficou provado, eram portuguesas, como tal, tinham direito ao Serviço Nacional de Saúde. Outras crianças até hoje, 36 no total, tiveram acesso a este medicamento. É verdade que as crianças gêmeas, não sendo as primeiras, foram das que, de alguma forma, apresentaram-se porque vinham do exterior e, portanto, isso criou também aquele tal espaço de especulação relativamente a um qualquer benefício relativamente às restantes crianças que estiveram aqui envolvidas, mas, naturalmente, respondendo diretamente à questão, há múltiplas pessoas se pronunciaram relativamente à intervenção da Secretaria de Estado da Saúde, na altura ocupada pelo Dr. António Lacerda Salles, como tendo havido aqui uma intervenção por parte da Secretaria de Estado para que houvesse uma consulta, que houvesse um tratamento, que houvesse um recurso a este medicamento, que naturalmente criou maior expectativa por causa do custo do medicamento, que era profundamente elevado, não é? Há ainda assim pontas que continuam soltas ao cabo de todos estes meses ou conseguiram-se ligar os principais pontos? Eu acho que se conseguem ligar desde o princípio da questão da nacionalidade, passando pela questão de seguros, a intervenção de terceiros, nomeadamente do filho do Presidente da República, há que chamar as coisas pelos seus nomes neste processo, há a participação de Belém que se redundou numa situação comum e ninguém consegue provar o contrário, de que foi uma situação normal em todos os outros casos que Belém vai sendo sistematicamente contactada para ajudar a resolver. Há a intervenção do Governo, que se limitou também a cometer para o Ministério da Saúde, e depois, em termos do Ministério da Saúde, que terá havido um encaminhamento para o Hospital de Santa Maria, que de algum modo também se pronunciou contra esta intervenção do ponto de vista clínico, mas que acabou por aceitar a intervenção, uma vez que eram as crianças que estavam em causa e o tratamento com este medicamento, que acima de tudo era um preço caro e, portanto, foi isso que de algum modo também criou aqui alguma expectativa pública. Mas há alguma responsabilidade política a atribuir a alguém ou, no fim de contas, nem por isso? Não, julgo que sim. Houve manifestamente aqui a utilização indevida, uma violação, se quisermos, de uma portaria que estabelece as formas como se marca a consulta. Terá havido aqui uma indicação por parte da Secretaria de Estado da Saúde para que o hospital tratasse estas crianças. É bem visível, aliás, no processo clínico das crianças que vinha com a indicação da Secretaria de Estado da Saúde como tendo sido aí sinalizado por essa via a intervenção e a necessária intervenção por parte do hospital neste tratamento. E isto, do ponto de vista político, diremos que houve esta intervenção da Secretaria de Estado de Saúde, acabou por ser decisiva quanto a isso. Tudo mais diria que é intervenção clínica ou intervenção por parte de responsáveis do Hospital de Santa Maria à altura e do ponto de vista político. Não podemos assacar qualquer tipo de responsabilidade direta ao hospital, mas podemos assacar responsabilidade direta à Secretaria de Estado por ter se envolvido nesta situação, como dizia, violando uma portaria, violando aquilo que é a forma de marcação de consultas, para mais por uma situação deste tipo. Mas considera que a Presidência da República pode ser totalmente ilibada politicamente neste caso? Pelo que nós ouvimos, e ouvimos várias pessoas ligadas à Presidência da República, a montante e a jusante, quando digo isto também em termos até do próprio hospital. Houve especulação sobre a intervenção da Presidência no hospital, que não se provou, e todas as pessoas, de alguma forma, também abordaram a intervenção da Presidência da República, primeiro pelo encaminhamento para o Governo, como era normal este tipo de situação, em segundo lugar, por uma intervenção de uma assessora do Sr. Presidente da República, que também não era despiciando e que já aconteceu em outras ocasiões, quando o Presidente da República é alertado para questões que são de natureza grave e que deseja continuar a acompanhar, que não quer dizer que tenha cometido aqui alguma ilegalidade.
E julgo que, na generalidade, na esmagadora maioria, não houve qualquer tipo de evidência que a Presidência da República tenha ultrapassado os limites do que seria um comportamento normal para situações deste tipo. Mesmo do hospital, onde chegou a circular a situação de eventual intervenção da Presidência da República, eu atribuo isto ao facto de a assessora do Presidente da República ter telefonado para o hospital para saber a evolução do caso. Esta é uma manifesta preocupação social, e era assessora dos assuntos sociais do Sr. Presidente da República, e uma questão humana, uma vez que é um drama humano, duas crianças, duas gêmeas, terem uma doença destas que é incurável, no fundo, e, portanto, que cria um drama humano tremendo. Acredita que existirão condições para aprovar o relatório final ou as diferentes expectativas dos vários partidos podem frustrar esse objetivo? Eu quero crer, depois de todos os meses que nós estivemos aqui envolvidos em mais de 3 dezenas de audições, estou convicto que aprovaremos um relatório relativamente a esta matéria. Não será seguramente aquilo que cada partido pretende, mas isso naturalmente faz parte da apreciação que vamos fazer das várias audições que tivemos e das várias provas que foram feitas aqui pelo meio, mas estou convicto que teremos condições para poder aprovar um relatório que de algum modo inicie o que é que aconteceu. Nem outra coisa faria sentido. Não faz sentido fazer uma comissão parlamentar de inquérito que depois ela própria se nega a si mesma e não seja capaz de aprovar um relatório, seja qual for esse relatório que vier a ser apresentado, e essa é a nossa expectativa atual. A relação entre a Comissão e a mãe das gêmeas não foi a mais pacífica, teve até um caso em tribunal. Esta comissão de inquérito ultrapassou, em alguns pontos, os limites, pôs em causa a privacidade das crianças, por exemplo? Não, em momento algum, e quando houve qualquer dúvida relativamente a isto, nós recorremos a pareceres da Procuradoria-Geral da República e do Auditor da Assembleia da República relativamente a esta matéria. O que aconteceu, basicamente, e nós não concordámos sequer com o comportamento, nem percebemos sequer, verdade se diga, não se percebeu o comportamento por parte da mãe das gêmeas, representada por seu advogado, numa ação contra o Parlamento, e inclusivamente contra mim próprio, porque eu tinha obtido os documentos que eles recusaram a dar-nos, nomeadamente os processos judiciais que tinham sido movidos pela mãe das gêmeas no Brasil e a apólice de seguro. Aliás, tudo começou precisamente pela apólice de seguro. Porquê? Porque a apólice de seguro é que define qual é que é o âmbito geográfico de intervenção das seguradoras e precisamos saber se havia uma responsabilidade objetiva por parte da seguradora para alargar o seu espaço de responsabilidade em vez de estarmos a utilizar indevidamente o Serviço Nacional de Saúde. A mãe das gêmeas recusou-se a dar a apólice de seguro, que seria uma coisa normal, é um contrato, é o que define as condições do contrato que foi estabelecido. Contudo, recordei-me que os processos no Brasil, os processos judiciais já resolvidos, são acessíveis publicamente, desde que não haja a definição de segredo de justiça dos mesmos. E que necessariamente para instruir um processo judicial teria que haver a apólice de seguro. Ora bem, nós requeremos os contratos, eu obtive os processos judiciais e num deles tinha exatamente a apólice de seguros, que de alguma forma também definia que o âmbito de intervenção da seguradora era restrito ao Brasil e, portanto, não havia aqui uma sobreposição ou uma duplicação de cobertura relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, que se poderia colocar o caso se a seguradora também pudesse cobrir o problema em Portugal. Então, é uma situação desagradável porque o Parlamento português e eu próprio vimos envolvidos num processo judicial que não faria qualquer tipo de sentido, porque nós obtivemos de forma lícita o acesso a esta informação e nem se percebia qual era o problema de que informação pública pudesse afetar um caso em que as mães das gêmeas ou as crianças nada tinham a ver com aquilo que nós estávamos a investigar, a não ser serem naturalmente as pessoas de interesse em todo este processo. Mas nunca nos passou pela cabeça sequer acusar a mãe de qualquer tipo de comportamento indevido, mas sim tentar perceber ao limite do pormenor tudo. Permita-me virar agora aqui a agulha para outros casos. A última semana foi pródiga em polémicas na vida política nacional. Há uma que atinge diretamente o Governo e o Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional e do Ordenamento do Território. Hernani Dias tem condições para continuar no cargo? Eu não vejo porque não.
não fugindo à questão, tendo criado 2 empresas já enquanto membro do governo, tanto quanto eu consegui perceber até agora, nada tem a ver não só com a sua atividade profissional, a sua atividade política, tem a ver com a sua questão de património pessoal, que continua a existir, não obstante ser membro do governo. Mas o momento que escolheu para criar essas 2 empresas, ao mesmo tempo que estavam em curso estas mudanças na lei dos solos, não é motivo suficiente para, pelo menos, prestar esclarecimentos? Para prestar esclarecimentos, com certeza, acho que os deve prestar, porque todos nós sabemos que a mulher de César não basta ser séria, também precisa de o parecer. E, portanto, deve prestar esclarecimentos totalmente relativamente a esta matéria, para deixar claro. Agora, julgo que a questão e a invocação da questão da lei dos solos é uma mera especulação relativamente a este tipo de situação. Eu, pelo que ouvi até agora e pelo que li, trata-se de uma questão de gestão de património pessoal que nada tem a ver sequer com a aplicação ou possível aplicação da lei. Mas essas 2 empresas podem vir a beneficiar desta lei, que é a lei de uma área tutelada por este secretário de Estado. Não sei porquê, só porque são imobiliárias. Não vejo porquê, porque não houve qualquer ato nem qualquer propósito de utilizar qualquer benefício que adviesse da aplicação da lei dos solos e, portanto, só posso levar isto à questão da especulação e à forma de alguns tentarem desviar as atenções para problemas políticos próprios. Porque, pelo que eu vos dizia há pouco, o que eu li era uma questão de gestão de património pessoal que já existe e construído, nem sequer tem nada a ver com a aplicação da lei dos solos, nem beneficiar de qualquer tipo de isenção ou transformação que a lei dos solos possa permitir a propriedades. E, portanto, não está sequer isto aqui em causa e, portanto, como eu digo, só a título de especulação, e precisamente para acabar com essa especulação, é que o atual Secretário de Estado deve vir a pronunciar-se sobre isto para deixar clara esta sua posição relativamente a esta matéria. Porque nem faria sentido, e seria muito redutor que alguém fizesse uma empresa, quando ainda por cima são atos públicos, para poder vir a beneficiar diretamente de uma lei que é de um governo da qual faz parte, de uma área que eventualmente pode tocar e conectar diretamente com essas situações. Nada faz sentido vir a invocar a lei dos solos para uma situação destas, a não ser, como digo, desviar as atenções relativamente a outros problemas que outros partidos estejam a ter neste momento. António Rodrigues é também presidente do PSD de Sintra. Marco Almeida vai ser o candidato à Câmara Municipal? A escolha do candidato do PSD está nas mãos do presidente do PSD, que sabe qual é a minha posição relativamente à escolha do candidato e a ele lhe competirá definir quem é o candidato. E, portanto, mais uma vez, há muita especulação sobre isto. Ainda hoje ocorreu alguma especulação adicional relativamente a isto, até porque o Partido Socialista divulgou o seu candidato, mas é e cabe ao Presidente do PSD e aos órgãos próprios do PSD, em seu momento, dizer, aliás, como vem nos estatutos, quem escolhe os cabeças de lista dos municípios é a competência da Comissão Política Nacional e do seu Presidente, e, portanto, aguardo com serenidade essa mesma indicação. Mas com a exclusão de Santana Lopes, há outra alternativa que não seja Marco Almeida em condições para ser cabeça de lista? É uma questão que todos nós podemos ponderar e apreciar essas situações. Eu dei vários nomes ao Presidente do Partido ou ao Secretário-Geral para poder ponderar essa situação. Não sei sequer qual é o ponto de situação, porque não andamos a discutir em público quem vai ser o nosso candidato. Não lançámos nomes para testar na praça pública as pessoas que podiam ou não vir a ser candidatos a Sintra. Sabemos uma coisa, queremos ganhar a Câmara de Sintra, temos condições depois do insucesso... Mas corre que Santana Lopes foi testado, não é? Como candidato do PSD. Em estudos de opinião. Também correram outros candidatos possíveis para a Câmara, inclusive alguns que não eram políticos, e a todos eles nós não comentámos, porque não nos compete estar a comentar, e eventuais candidaturas no mercado. E, portanto, vamos esperar. Não demorar muito mais tempo seguramente, porque estamos num processo em que vai começar o combate autárquico, mas, como lhe digo, eu irei estar do lado da decisão do Presidente do Partido e aguardamos com serenidade essa indicação. E do lado do PS, António Rodrigues, chegou mesmo a tempo desta entrevista a escolha da candidata à Câmara de Sintra, Ana Mendes Godinho, é sua colega no Parlamento. É um nome difícil de vencer e também tem de ser ponderada agora a escolha do PSD em função desta candidata?
Julgo que não é a pessoa da candidata que estará em causa, mas sim, e essa me parece ser a questão mais relevante, é que o município de Sintra foi-se degradando, nomeadamente neste último mandato. E, portanto, o que vai estar em cima da mesa é um modelo de gestão mais do que a pessoa em concreto. Eu não quero pronunciar sobre a deputada Ana Mendes Godinho, como aliás disse a minha colega aqui no Parlamento, portanto teremos a oportunidade de o fazer publicamente nos fóruns próprios, mas direi isto. Hoje em dia há uma desilusão muito grande com o Partido Socialista relativamente àquilo que não fez ao longo dos últimos anos. A única coisa que terá feito foi aforrar dinheiro e sem encontrar uma razão, não foi capaz de o aplicar em benefício dos cidadãos. Para quando sobra dinheiro de uma gestão camarária, isso significa a incapacidade de conseguir ter novos projetos, ter novas iniciativas e novas realizações. E é isto que me parece que é o que vai estar em causa nas eleições, mais do que as personalidades, a incapacidade que o Partido Socialista teve até hoje de demonstrar a obra feita em Sintra, ao longo dos 12 anos, naturalmente, que leva à gestão atual, mas acima de tudo, os últimos 4 anos, que foram um marco de incapacidade de gestão do município. António Rodrigues, nós temos aqui um segmento final, uma pergunta final que chamamos de Defesa da Honra. Vamos a ela. Cada palavra para que efeito? Para a defesa da honra, Sr. Presidente. E deixe-me terminar com mais uma dimensão que o António Rodrigues também acompanha há vários anos, que são as questões de segurança. Hoje o Diário de Notícias dá conta da segunda maior descida de criminalidade em Lisboa na última década. O Governo está a ir em sentido contrário face aos dados que existem? Não, aos governos compete criar sempre as condições para que os cidadãos sintam que existe segurança e que existe a segurança de facto. Há os números que foram apresentados hoje, apesar de serem números ainda preliminares, e estamos à espera de poder ver todo o resto, mas nada impede que na cidade de Lisboa esses números possam ter sido diminuídos e toda a volta da área metropolitana de Lisboa eles tenham aumentado por força de tudo aquilo que é a lógica da metrópole, da grande metrópole que a área metropolitana de Lisboa representa. E, portanto, o Governo tem andado bem e isso tem sido reconhecido do ponto de vista de mostrar que está preocupado com a segurança e, mais do que isso, de demonstrar que as forças de segurança estão reconhecidas, ativas e intervenientes relativamente às questões de segurança. Agora, para além disso, podemos acrescentar, são casos pontuais, mas as últimas semanas têm sido uma evidência de casos que têm crescido e que põem em causa a segurança e que importa de alguma forma acolher e tratar e prevenir. E isso que tem acontecido, cada caso é um caso e cada crime é um crime que afeta uma vítima. E essa é a principal nossa preocupação, é ter condições para que as vítimas não apareçam, que os crimes não existam e que é uma boa notícia, naturalmente, a criminalidade de descer, mas nós não podemos baixar os braços e não podemos dizer que o assunto está resolvido. Temos que continuar sistematicamente a intervir nesta área para continuar a ter bons resultados. Mas esperaremos também aqui, pelo RASI, para poder ver com propriedade todos os números. Uma coisa são os números de Lisboa e da PSP, mas variadíssimas entidades, 8 no caso, que contribuem para o RASI, todas elas vão trazer dados para nós podermos apreciar relativamente às matérias de segurança. António Rodrigues, obrigado pela disponibilidade para se juntar a nós no Sofá do Parlamento. Eu sou Miguel Viterbo Dias, comigo esteve também a Vanessa Cruz. Boa tarde e obrigado.